eu sou a Dani Diniz, diretora de conteúdo e relações institucionais da Great People, e estou aqui hoje para abrir o Great Summit, esse evento super especial que preparamos para vocês. Eu sou uma mulher branca, estou sentada na minha casa, atrás de mim tem uma estante de livros, estou usando uma camisa branca e um colete mais ou menos da cor-de-rosa. Meus cabelos são mais para curtos, castanhos, e assim como meus olhos também são castanhos. Bom, minha missão aqui hoje, abrindo este grande evento, é falar um pouco sobre perspectivas e tendências no cenário, no mercado de trabalho de uma forma geral. Então, trouxe aqui um pouco da apresentação, nosso tempo é curto porque tem muito conteúdo nesses dias todos, então aqui a ideia é passar um panorama, né, de como a gente vem sentindo o mercado de trabalho e as principais tendências em gestão de pessoas. Passando aqui para vocês, aqui, ótimo, começou a nossa transmissão aqui do slide, né? Então, o nosso panorama, pensando perspectivas e tendências para 2023, a ideia é compartilhar um pouco dos principais desafios que a área, o profissional, na verdade, todo mundo que trabalha com gestão de pessoas, e somos todos nós, todos os líderes, viveram no ano passado e o que se espera nesse próximo ano, neste ano de 2023, né? A gente está aqui em março, então já tem aqui 2 meses com um pouquinho de história para contar, mas muito ainda é por vir. Eu gosto sempre de trazer uma frase de início das apresentações. Eu venho, né? Quem já me conhece sabe que eu venho há muitos anos estudando as relações de trabalho, a história do trabalho em si e como essas relações vêm se modificando ao longo do tempo. E por que falar sobre trabalho é importante, né? Eu brinco que meu trabalho é falar e estudar sobre trabalho o tempo todo, e é por isso aqui, né? Uma frase aí de 1700 de um jurista britânico e que traduz um pouco tudo aquilo que a gente vive. O emprego, e aqui a gente pode traduzir a palavra emprego por trabalho, é um dos 3 relacionamentos fundamentais na nossa vida, atrás apenas da relação entre pais e filhos e do casamento. Ou seja, a gente se relaciona mais com os nossos pais e nossos filhos e com o cônjuge, né, com o parceiro e com a parceira. Em terceiro lugar, ou ali misturado, está o nosso trabalho. Né? Boa parte da nossa vida, do nosso dia, a gente passa no trabalho. Então, é isso que a gente faz, estudar um pouco dessas tendências, aí como ecossistema Great People, a gente vem mapeando as várias esferas desse mundo do trabalho. A ideia aqui, como eu falei, nosso tempo é curto, mas a ideia é passar esse panorama para vocês, em 3 principais blocos. Que blocos, Dani? Desafios e prioridades para 2023, desafios vividos no ano passado, os principais desafios, e prioridades e tendências de 2023, o mercado de trabalho em si, esse mercado de trabalho, será que está mais aquecido, será que está menos aquecido, quais são as expectativas para o ano de 2023 e os modelos de trabalho. Né? Não dá para não falar deles, a gente sabe o quanto as áreas de recursos humanos, as estruturas, as lideranças estão ainda estudando qual o melhor formato. Esse é um assunto que já vinha quicando num pré-pandemia, explode com a pandemia, né? As definições de novos formatos de trabalho, e ele ainda mantém-se aí na agenda de gestão de pessoas como um tema bastante forte. Então, falando do nosso primeiro bloco aqui, né? Quais foram os desafios e as prioridades para o próximo ano? Desafios de 2022, né? O que temos? Acho que vocês conseguem olhar aqui, é uma lista gigante, né? A gente vai ficar nos 5 primeiros deles, e aqui a gente já trouxe, né, um terceiro bloco de adoção de novos modelos de trabalho, e vocês podem ver que por que a gente tem que falar deles ainda? Ele foi o principal tema que tirou o sono aí da agenda de gestão de pessoas. Então, ali como o principal desafio de RH, de gestão de pessoas no ano passado, foi sim entender, né, analisar, instituir um novo modelo de trabalho, um novo formato de trabalho. Em segundo lugar, né, vem a comunicação interna dentro das empresas. A comunicação, é importante a gente dizer, né, eu sempre falo, coloque uma lupa na comunicação. É um desafio constante na agenda de gestão de pessoas. Né? Acho que desde que existe o mundo do trabalho, a comunicação é uma veia fundamental, mas ela torna um desafio ainda maior em tempos pós-pandêmicos.
né? Então, a gente teve ali um desafio enorme, levando equipes inteiras para o trabalho 100% remoto, depois o desafio do híbrido. Então, a gente percebe na nossa pesquisa, né? E aqui, né, vale dizer que esse é um retrato de um relatório extenso que a gente fez, ouvindo mais de 1.700 pessoas, principalmente da área de RH, principalmente do setor de TI, e é um relatório que a gente faz há 5 anos. Então, a gente consegue traçar esse panorama aí, que eu chamo da série histórica. A gente percebe que comunicação já era um item absoluto na agenda de gestão de pessoas, mas ele ganha um poder e uma força ainda maior com a pandemia. A saúde mental vem em terceiro lugar, e a gente vai falar um pouquinho mais dela. Aliás, vocês vão ter aqui nesse Summit, né, temas maravilhosos sobre saúde mental, qualidade de vida, bem-estar no trabalho. Mas aqui tem algo interessante, né? A saúde mental, ela entra entre os principais desafios na agenda de gestão de pessoas pela primeira vez, né? Quando a gente fala nesses top 5, nesses top 5 principais desafios. O desenvolvimento de líderes, né? A capacitação é algo que nós, né, como Great People, vem observando já há algum tempo, né? A necessidade de desenvolver líderes, de ter líderes alinhados aos novos tempos de trabalho. Isso vem crescendo tanto na agenda de desafios quanto na agenda de prioridades. E, por fim, né, já que eu falei que a gente ia colocar aqui só os 5 primeiros, né, a contratação de profissionais qualificados. Então, a gente segue tendo esse grande desafio no mercado de trabalho, mais ou menos aquecido, não importa. A dificuldade de contratar profissionais qualificados, ela ainda é uma barreira ali, um empecilho na agenda de pessoas. Se a gente vai para as prioridades, né, nesse nosso grande relatório, a gente percebe que é quase um espelho dos desafios. Então, se eu tenho os principais desafios em 2022, ali, comunicação, desenvolvimento da liderança e saúde mental, eles se espelham aqui como as principais prioridades. Se eu sofri com isso ano passado, eu preciso combater isso esse ano. Então, são temas que sobem ali na minha agenda. Sendo que o primeiro lugar é a capacitação e o desenvolvimento da liderança pelo segundo ano consecutivo. Como eu sempre costumo dizer, né, quem faz gestão de pessoas não é o RH, é a liderança. Portanto, gestão de pessoas na ponta e na prática, quem está lá é o líder fazendo. E por isso a necessidade de desenvolver e capacitar cada vez mais essa liderança. Em segundo lugar, cultura organizacional, a manutenção ou a atualização de uma cultura para se adaptar a esses novos tempos que a gente vive também aparece ali sempre dentre as prioridades na nossa agenda. Comunicação, olha ela aqui de novo, é um grande desafio, portanto, eu preciso trabalhar isso de uma melhor forma na minha organização. A experiência do colaborador, algo que também, né, Great People, Great Place, vem estudando há muito tempo, né, caindo um pouco o conceito de carreiras, né, substituindo carreiras por qual a melhor experiência desse colaborador. E olha aqui, novamente, saúde mental. Né? Saúde mental, né, a gente vai colocar aqui sim essa lupa, já passo aqui para vocês, porque saúde mental pela primeira vez, ela entra dentre os principais desafios e as principais prioridades nessa agenda de gestão de pessoas. Então, você tem aqui, pelo primeiro ano, né, que eu falei que é um espelho, sofri com isso ano passado, né? Preciso entender mais de saúde mental, entender mais essa questão dos meus times, saber desenvolver melhor isso, criar novas políticas e práticas sobre assuntos relacionados a bem-estar, saúde mental e emocional. Portanto, isso vira também uma prioridade na agenda de gestão de pessoas. Dentro do nosso relatório, quando a gente vai a campo e pergunta, você considera esse tema saúde mental relevante para a gestão de pessoas? Olha só, gente, 96,4% diz que sim, é super relevante, é estratégico, eu preciso sim entender desse assunto. Porém, luz amarela, né? Uma coisa é a gente falar de saúde mental, entender que ele é um tema importante, entender que ele é um tema necessário para se debater e trabalhar. Outra é você ter o orçamento e realmente transformar o discurso em prática. E aqui é que entra essa luz amarela, porque quando a gente pergunta se as empresas têm orçamento destinado à saúde mental, a gente percebe que metade não
não tem, né? Até um pouco mais da metade, se olhar aqui nesse gráfico. 50,3 não tem, 49,7 tem. Então, o que eu falo sempre da saúde mental, e obviamente a gente vai ter especialistas aqui no Summit falando muito melhor sobre isso, é que bom que saúde mental entrou nesse processo de pandemia e pós-pandemia como um tema relevante na agenda. Eu acho que esse é o grande ganho quando a gente fala de saúde mental. Antes havia um tabu muito maior, as pessoas não levavam isso em consideração e muito menos entrava nessa agenda. Hoje se fala. O próximo ponto, né, o próximo passo é transformar o discurso em prática, né? É sair de entender que é importante e realmente ter uma efetividade maior nesse tema. O segundo, né, nossa segunda lupinha aqui vem para a questão da liderança. Então, lembrando que a gente está trazendo aqui highlights, né? O que a gestão de pessoas vai falar em 2023, vai trabalhar, vai investir. Liderança segue aí o carro-chefe. Vocês viram ali, número 1, né, pelo segundo ano consecutivo, dentre a minha lista de prioridades. Por quê? Eu preciso, né, contextualizar esse líder nesse novo cenário, né? Desenvolver esse líder, essa líder, nesses novos tempos. Como eu sempre digo, o mundo vem mudando de forma muito acelerada, impactando uma mudança profunda nas relações de trabalho, e essa liderança precisa entender que mundo é esse, como se conectar, como se relacionar, como dar feedbacks nesses tempos, né? Como desenvolver, como atrair, como engajar, né? E como também dar resultados. Então, a gente percebe que essa é a grande necessidade da agenda de pessoas, porque todos esses temas que a gente trata aqui, e trata muito no relatório, a gente não consegue, pelo nosso tempo, trazer todos eles aqui, mas temas como diversidade e inclusão, ESG, a própria saúde mental, o engajamento, a produtividade, desenvolvimento, comunicação, cultura, tudo passa pela liderança. Então, essa liderança é a ponta aí da minha discussão, olhando para um cenário de tendências em mercado de trabalho. Do nosso relatório, a gente fala, tá bom, você diz que essa é a importância. Você vai investir na liderança em 2023? Olha só, pessoal, segue passando de 90%. Então, ano passado já bateu 90%, esse ano também 92,5% diz que pretende sim investir na liderança. E que líder é esse, você vai perguntar. E a gente vai ter também, pessoal, grade aqui no Summit, uma grade só de liderança, com especialistas da YouLeader, que é a empresa do ecossistema Great People. Então, vocês vão também poder se aprofundar mais nesse assunto. Essa palestra é a Magna, de abertura, é para trazer highlights, então vocês vão poder se aprofundar mais nos conteúdos que vão surgir ali nos próximos dias, tá? Mas que líder é esse? Voltando. 4 características para a gente passar, dar uma pincelada aqui. É o tal do líder mais humanizado, sim, é o que o mercado diz que está buscando. Então, aqui são 4 características que a gente percebe que esse mercado busca nessa nova liderança, nesse líder pós-pandemia, que tenha empatia e faça uma gestão realmente humanizada, mas sim que conheça bem o negócio, que tenha um alinhamento com a estratégia, que seja resiliente e se adapte facilmente às mudanças. Ou seja, o conceito de flexibilidade aqui, ele é bem importante. Líderes engessados, né? Líderes que acreditam, que sabem tudo, né? Que não envolvem as pessoas, esses líderes estão aí com seus dias contados, de já não perderam seu espaço de vez na organização. E por isso essa reciclagem é super importante. Então, passando aqui para vocês, segundo bloco, né? Então, o primeiro bloco era bem um highlight, né? Foco muito forte em saúde mental, em liderança, lembrando que comunicação, uma veia super importante a ser trabalhada, a cultura e o employee experience, a experiência do colaborador, ainda dentre as grandes prioridades nessa agenda de 2023, quando a gente fala em gestão de pessoas. E o mercado de trabalho, como é que tá? Lembra do mercado de trabalho 2022, né? 2021, 2022, pouco tempo atrás, o que a gente falava? Quem lembra dessas 3 expressões aqui, né? Great Resignation, depois falamos da Great Regret e do Quiet Quitting, né? Então, a Great Resignation, os grandes pedidos de demissão. Há uma nova relação com o trabalho, né? As pessoas buscam uma nova experiência com o trabalho e vão ficando cada vez menos tempo nos seus empregos. Depois veio o Great Regret, mais nos Estados Unidos do que aqui, mas respingou um pouquinho, poxa, pedi demissão e agora, né? Preciso voltar? Será que teve
um fenômeno do grande arrependimento, mas acho que o que mais falamos aqui foi a Great Resignation e o Quiet Quitting, né, que é o famoso tá fazendo o corpo mole, né, que sempre existiu, né, gente? Se a gente olhar para a história do trabalho, sempre existiu quem está trabalhando pelo mínimo necessário, né? Eu não peço demissão, como é o fenômeno da Great Resignation, mas eu faço o mínimo necessário para manter a minha estabilidade e garantir a minha remuneração. Foram fenômenos que nós falamos muito no ano passado, né? E até eu trouxe aqui para vocês um gráfico, né? Uma tabela que ilustra um pouco esse movimento todo que a gente vem vivendo nos últimos anos, né? No meu livro, publicado no finalzinho do ano passado, que trata dos 25 anos da história das melhores empresas para trabalhar, eu faço um mergulho, né, sobre os dados do primeiro ano da pesquisa do Great Place to Work no Brasil, são 10 anos de pesquisa depois e nos 25 anos, para entender como essas empresas vêm se adaptando. E um dado eu trouxe aqui para vocês, né? Tem vários ali no livro, mas um dado eu trago aqui para vocês, que é o tempo de casa das pessoas. Então, vocês podem ver que em 97, apenas 5% dos profissionais ficavam menos de 2 anos nas empresas. Aquela mal esquentou a cadeira, né? Ah, tenho até 2 anos de empresa, só 5%. A maioria tinha um tempo maior de permanência na empresa. Em 2006, 10 anos de pesquisa do Great Place to Work, você tem 30% já nesse tempo de menos de 2 anos. Quem aqui trabalha menos de 2 anos? 30% era a nossa resposta. E no último ano, em 2022, 43%, gente. 43%, esse número me chamou muita atenção. Em 2021 foi 34, 37, alguma coisa assim, e subiu mais ainda para 2022, como um reflexo de tudo isso que a gente viveu nos últimos tempos, né? Nesses últimos tempos aí de início de pós-pandemia, vamos dizer assim, o final de 2021 e todo o ano de 2022. E 2023, né? Falando em mercado de trabalho, a gente começa o ano já falando do quê? De demissões em massa, que não param de acontecer. Então, todo dia aparece uma notícia, aqui ou lá fora, de grandes empresas, de startups, principalmente ligadas ao setor de TI, com suas grandes demissões. Aqui algumas das manchetes somente de janeiro, né? 9 mil aqui, 15 mil ali, 1.600 trabalhadores de tecnologia foram demitidos por dia em 2023, e aí você vai somando vários números e percebe, será que isso vai continuar? E aí eu trago para vocês um dado deste nosso relatório, que ouviu 1.700 pessoas e que também nos chamou muita atenção quando se fala em mercado de trabalho. Tradicionalmente, na nossa série histórica, você tem o quê? Um brasileiro otimista com o cenário de trabalho, né? Com o mercado de trabalho em si e com as perspectivas de contratação e aquecimento. Se vocês olharem ali a nossa série, né, de 2019 a 2022, fica ali em torno dos 80% de otimismo. Neste último ano, caiu para 67,8%. Temos mais pessimistas? Não. Temos mais pessoas incertas, né? Temos mais incerteza nesse cenário. Vindo, obviamente, por questões políticas, né? Essa pesquisa foi respondida ali no momento de pós-eleição, né? Um novo governo, vindo com uma guerra que continua acontecendo no mundo, um cenário internacional também que traz um pouco de insegurança e incerteza, mas também trazendo aqui um ponto importante. Os principais respondentes da nossa pesquisa foram profissionais ligados ao setor de TI, que é esse setor que está sofrendo bastante com os ajustes nas suas folhas de pagamento. Foi um setor que inflou muito essa folha de pagamento nos últimos 2 anos, em decorrência de um comportamento do consumidor, né, que foi muito para a internet, comprou muito, teve realmente muitos aportes também em várias empresas, então você contratou muita gente e agora começa a fazer um ajuste de contas e pela nossa tendência aqui, pelo que a gente colhe, a gente acredita que ainda não acabou. Quando a gente pergunta para as empresas, se elas fizeram demissões em massa do ano passado, a maioria, né, bastante, não fizeram, né? Mas você tem ali uma porcentagem que já praticaram a demissão em massa, que foi 12,4% das empresas que responderam a esse relatório. Se a gente vê, né, quer perguntar, mas será que ainda assim o mercado está aquecido? Está aquecido quando a gente olha para esse gráfico. Sua empresa pretende contratar, diminuir, manter, então você tem uma maioria ainda que pretende contratar. Mas é uma maioria que, se a gente comparar
com o cenário do ano passado, ela é um número menor. Então, ano passado, você tinha ali quase 60% de empresas que diziam que iam aumentar esse quadro, e nesse ano a gente tem 54%. Outro dado interessante, quando a gente olha para mercado de trabalho, tendências e perspectivas, é esse aquecimento do setor. Quando a gente fala, tá, você que vai contratar, quais áreas você pretende contratar mais profissionais no ano de 2023? Né? O primeiro lugar, suporte e operações. Segundo, relacionamento e vendas. E terceiro, tecnologia. Tecnologia, desde que a gente faz essa pesquisa, ele estava ali em primeiro lugar. Então, aqui é um recorte para vocês desse cenário que a gente está vivendo. Um cenário mais desafiador do que o de 2022, quando a gente fala de contratações, de aquecimento, né, de vagas e principalmente olhando para o setor de tecnologia. Apesar das demissões, porém, ainda há uma dificuldade para contratar. Né? Então, não quer dizer que tem mais gente no mercado, eu vou ter mais facilidade em contratar. Isso não é uma realidade. Vocês viram ali naquele ranking de desafios que há ainda, dentre os principais desafios dessa agenda, há a questão da contratação da mão de obra qualificada. Né? E a gente ainda sente essa dificuldade, e você olha aqui, né? No geral, sua empresa tem dificuldade para preencher vagas? A maioria diz que sim. Mesmo num cenário em que possivelmente teremos mais pessoas disponíveis, né, no mercado de trabalho, ainda há essa dificuldade, e a grande maioria cita a falta de profissionais com qualificação como a principal dificuldade na contratação. Como eu fecho essa conta, né, em que eu preciso de pessoas e não tenho pessoas no mercado? E aqui fica só uma orientação, né, uma dica de como a gente precisa mudar o nosso modelo mental também quando se fala em talentos. Isso era tema até para outra palestra, mas eu não podia deixar de trazer essa provocação para vocês aqui. Em vez de a gente perguntar, né, para o mercado, será que eu tenho um trabalhador totalmente qualificado para essa função? É melhor perguntar, né, quais trabalhadores potenciais você já tem que são os mais qualificados e o que seria necessário para desenvolvê-los, né, para torná-los qualificados. Então, é uma mudança de mindset. Não vamos encontrar pessoas prontas, mas vamos encontrar pessoas potencialmente desenvolvidas, mais preparadas, mais dispostas a aprender, e também a empresa fazendo aí, tendo esse papel, essa responsabilidade, que a gente já sabe que é um traço aí das melhores empresas para trabalhar, quando a gente olha para os números do Great Place to Work, por exemplo, que são empresas que desenvolvem os seus profissionais. Então, fica só essa provocação aqui para vocês. Para a gente fechar esse bloco, né, as competências mais desejadas, quando a gente fala ainda de mercado de trabalho. Eu tenho um mercado mais desafiador, mas um mercado ainda que a gente pode dizer aquecido, olhando para algumas vagas específicas que sente uma dificuldade de contratação, a gente fala quais são as competências mais desejadas. São essas daqui, né? A capacidade de resolver problemas complexos em primeiro lugar, a capacidade de liderar e influenciar, resiliência, olha ela aqui de novo, né? Conhecimento do negócio e o pensamento analítico. Então, a gente está falando, a frase que nós sempre gostamos de usar no nosso ecossistema Great People, entre valores e resultados, ficamos com os dois. Eu quero pessoas que entendam do negócio, entendam da estratégia, batam suas metas, mas que também tenham um comportamento e valores alinhados aos princípios e à cultura da organização. Isso a gente vê muito claramente no mercado. Então, embora tenha se falado nos últimos anos da importância das soft skills, né, fica bem claro quando a gente faz as nossas pesquisas que elas estão muito unidas às hard skills. Eu preciso de pessoas competentes, preparadas, alinhadas à estratégia, mas também que tenham comportamentos alinhados, né? Não é uma coisa ou outra, né? É uma coisa e outra. Para finalizar, nosso último bloco aqui, que é o modelo de trabalho, eu sei que você estava esperando isso. A gente vem vivendo, né? E aqui eu trago para vocês essas 3 figurinhas, né? Muito chamado nos Estados Unidos, principalmente, né? Os funcionários de colarinho branco ou de escritórios, que são os white collars. Os blue collars já é uma definição da história do trabalho muito antiga, né? O pessoal mais de fábrica, de operação, é o macacão azul ali, né? O colarinho azul. O pessoal mais de escritório é o colarinho branco. E estavam querendo até assegurar, né, o nome Zoom collar, né? Que é essa figura
figura aqui que muitas das pessoas que assumiram o trabalho 100% remoto, elas se vestem. Então, essa vestimenta que está aqui, da cintura para cima, né? Como eu estou aqui hoje para vocês e me descrevi, camisa branca e tal, e da cintura para baixo, né? Nem preciso dizer como é que eu estou vestida, mas é isso, não estou com esse mocinho aqui, mas é o famoso Zoom collar que a gente brinca, né, de qual modelo, acompanhando os novos modelos de trabalho que surgem fortemente nesse pós-pandemia, e que são múltiplos, né? Aqui alguns deles, o 100% remoto, né, que é o que nós vivemos, né, com o sistema Great People, né, Great People, Great Place, estamos no modelo 100% remoto, o 100% presencial, né, que a gente conhece muito bem, o híbrido, muito falado, né, nos últimos 2, 3 anos, o curto, né, jornadas curtas, e o não linear. Daria também para a gente fazer uma palestra só sobre modelos de trabalho, mas não é a nossa ideia aqui nessa palestra magna, que fala só trazendo highlights de tendências aqui para vocês. E aí, aqui o que me chamou a atenção de nós ali que fizemos essa pesquisa, nesse relatório, que eu estou trazendo os principais dados aqui para vocês. Quando a gente perguntou para esses profissionais que responderam à pesquisa qual o atual modelo de trabalho adotado na sua empresa, a gente tem metade respondendo que está no modelo híbrido. Você pode me falar, puxa, Dani, é bastante. É bastante quando a gente olha para o mercado de trabalho brasileiro dos anos 2018, 2017, mas durante a pandemia e num quase pós-pandemia, a gente percebe uma tendência de queda no modelo de trabalho híbrido. O ano passado, essa mesma pergunta teve 66% das respostas. Alguns meses anteriores à pesquisa do ano passado, setembro de 2021, a gente tinha 77% da opção pelo híbrido. Então, 77%, 66% para 50%. A gente observa que há uma tendência de retorno um pouco mais forte com o arrefecimento da pandemia, né? Com a vacinação, com as empresas estão voltando. Quando a gente olha para o setor imobiliário, principalmente em São Paulo, nas grandes capitais, a gente percebe um aquecimento desse setor imobiliário também, que é uma resposta a essa alta demanda que começa a nascer de necessidade de volta ao escritório. Fica o alerta, né? Para quem está querendo voltar, fica o alerta. Esse aqui é um dado bastante conhecido de motivo de permanência dos profissionais das melhores empresas para trabalhar. Primeiro lugar, desenvolvimento, oportunidade de crescimento. Mas, em segundo lugar, o que sempre cresce é a questão da qualidade de vida, do bem-estar, de você ter essa possibilidade de flexibilidade. Então, cuidado ao voltar a um modelo que pode parecer mais engessado, principalmente para as novas gerações, né? Você pode afastar talentos, você pode desengajar talentos com algumas dessas novas definições. A gente percebe algumas empresas que tinham adotado um híbrido de 3 dias em casa e 2 no escritório, passaram a 2 dias em casa e 3 no escritório, hoje está 1 dia em casa e 4 no escritório, e algumas que já estão voltando os 5 dias mesmo, né? Então, isso pode ter um impacto no engajamento, no clima e na produtividade desses profissionais. Aqui para a gente fechar, por que esse alerta? Porque eu costumo dizer, né, e isso também está no meu livro, que a flexibilidade é a nova remuneração. Quando já perguntavam para a gente, vocês acham que o híbrido veio para ficar? Eu sempre dizia, o híbrido eu não sei, mas o conceito de flexibilidade sim. E o conceito de flexibilidade vai tanto para uma característica da liderança, como a gente viu lá, ter a necessidade de líderes mais flexíveis, e também para os modelos de trabalho que a gente percebe. Gente, era um pouquinho disso que eu queria passar para vocês. Eu sei que foi rápido, eu sei que foi corrido, mas aqui é só para a gente abrir esse grande evento, Great Summit, da Great People e do Great Place to Work, para vocês acompanharem aí, aumentarem, anotarem, aumentarem o repertório, terem um pouco das ideias que a gente tem descoberto ali por meio das nossas pesquisas. Foi um prazer estar aqui com vocês nesse dia.